Você já se perguntou por que algumas pessoas só te valorizam quando você some? Pois é, tem algo profundamente errado na forma como fomos condicionados a sempre estarmos disponíveis. E aqui vai um choque de realidade. Essa sua necessidade de responder rápido, de estar sempre presente, não é bondade, é autoabandono disfarçado. A recompensa de agradar o mundo, cansaço. Você já reparou como o simples ato de se afastar muda completamente o jogo? Quando uma pessoa deixa de reagir no calor da emoção, ela desarma o tabuleiro. O outro, acostumado a controlar com gestos, olhares ou palavras, se vê sem referência. A ausência da sua reação vira um espelho desconfortável. E nesse espelho, ele vê mais a si mesmo do que a você. É curioso como a maioria das pessoas só valoriza o que perde de vista. Ao parar de estar sempre disponível, você não está sendo egoísta, está se preservando. Isso é domínio de si. Saber quando sair de cena para recuperar sua energia psíquica. As pessoas à sua volta estranham sim, mas também começam sem querer a rever seus próprios comportamentos. A energia que antes era usada para justificar, explicar, agradar, agora é guardada como ouro. Carl Jung já dizia que o psíquico é também um campo de força. Quando você se torna indisponível, até o ar muda. E esse ar mais denso, mais introspectivo, obriga os outros a respirarem diferente. Menos impulso, mais percepção. Repare numa coisa. Quando você responde a tudo, está sempre no palco. Mas às vezes, o verdadeiro poder psicológico é sair da cena e observar o teatro de longe. Um exemplo? Pare de responder mensagens imediatamente. Dê tempo ao tempo. Isso gera impacto. Quem mandou a mensagem vai pensar: o que será que aconteceu? E aí a ficha cai. Você não é mais tão previsível. É aí que começa a mágica. Ao não se mostrar disponível emocional ou fisicamente o tempo todo, você começa a provocar algo raro, introspecção nos outros. É como tirar o espelho da parede. De repente, a pessoa precisa olhar para dentro. Isso é filosofia de Carl Jung, aplicada na prática. Você não fala nada, mas sua ausência grita o que precisa ser ouvido. Veja, isso não é sobre manipulação, é sobre autocontrole. Sobre saber que estar sempre acessível não é sinônimo de afeto, é sinal de fuga. Fuga de si, da solidão, do silêncio desconfortável. E, ironicamente, ao fugir disso, a pessoa também foge do próprio desenvolvimento pessoal. O afastamento consciente é o início de um reencontro. Quem domina a si mesmo não precisa provar nada, ele apenas se retira. E nessa retirada, carrega uma presença que pesa mais do que 1000 palavras. Isso confunde quem esperava barulho. Mas, calma. Porque o verdadeiro poder ainda vai se revelar de forma ainda mais profunda, quando entendermos o que acontece com a nossa energia psíquica. Carl Jung enxergava a mente como um sistema de energia, e ele tinha razão. Toda vez que você se explica demais, que tenta convencer, agradar ou justificar, você está vazando energia psíquica. Isso não é simbólico. É literal. Você sai esgotado dessas conversas. E o pior, sem ter resolvido quase nada. Sabe aquela sensação de estar cansado sem ter feito esforço físico? Pois é, muitas vezes esse cansaço vem de batalhas invisíveis, travadas com a expectativa dos outros. É como tentar manter todos satisfeitos ao mesmo tempo. Um malabarismo que esgota o corpo e a alma. Domínio de si também é saber onde não gastar energia, e isso exige vigilância diária. Imagina sua energia como a bateria de um celular.
Cada vez que você reage por impulso, justifica algo que não precisava ou tenta consertar o que não é seu, você está gastando 10%, 20%, 30% até zerar. E quando chega no zero, sobra o quê? Vazio emocional, cansaço crônico, vontade de sumir. E sem perceber, você vira refém da sua própria boa vontade. E aqui vai uma prática simples e poderosa. Experimente não responder imediatamente quando alguém te provocar. Dê um tempo. Observe o que você sente antes de reagir. Ao fazer isso, você não só conserva energia, como também retoma o controle da situação. Isso é psicologia aplicada à vida real. E é muito mais eficaz do que qualquer grito. Dominar a própria energia é uma forma avançada de desenvolvimento pessoal. É perceber que nem todo conflito merece resposta, nem toda provocação merece atenção. Isso não é fraqueza, é economia inteligente. O mundo moderno nos bombardeia com notificações, opiniões, pressões, e cada clique que damos sem consciência é um voto contra a nossa sanidade. A maioria das pessoas vive no modo automático, reagindo a tudo. Mas aquele que domina a própria energia psíquica consegue fazer pausas estratégicas. Ele não entra em todas as discussões, não cede a toda emoção. E por isso tem algo raro: clareza. Clareza para decidir onde investir, com quem se relacionar, o que realmente importa. Essa energia guardada começa a se acumular e com o tempo vira força interior. Aquela calma que intimida, aquela firmeza que inspira. Mas isso só acontece quando a gente para de desperdiçar nossa vitalidade com quem não está disposto a mudar. Porque, como veremos adiante, a verdadeira força nasce justamente no silêncio que antecede a ação. Existe um ponto na jornada do desenvolvimento pessoal em que você percebe: não dá mais para viver no piloto automático dos outros. A individuação, conceito central da filosofia de Carl Jung, é esse processo de se tornar inteiro. Não perfeito, mas inteiro. Um ser que se reconhece fora das máscaras sociais, das pressões externas, das expectativas alheias. Só que isso exige algo raro hoje: silêncio. Não o silêncio da timidez, mas o da força silenciosa. Aquele que observa, espera, escolhe. Enquanto o mundo corre, quem se conhece caminha. E ao caminhar, percebe que o barulho externo não pode abafar a voz interior de quem alcançou o domínio de si. É nesse silêncio que surgem as decisões mais certeiras. Por exemplo, ao invés de explicar um limite, você simplesmente o impõe, com firmeza e respeito. Não porque precisa provar algo, mas porque já entendeu quem você é. Essa clareza vem da solidão estratégica, não do isolamento, mas da escolha de estar consigo antes de estar com qualquer outro. Um bom exercício é se desconectar por alguns dias. Pode parecer simples, mas desligar as redes sociais, ficar em silêncio e caminhar sozinho já é um ritual de individuação. Leia autores como Viktor Frankl, Meditações de Marco Aurélio ou o próprio Jung. Ali, no espaço entre as palavras, mora uma força que não grita, mas transforma. Quem está no caminho da individuação não precisa de plateia. Ele age em silêncio, constrói em silêncio, vence em silêncio. Isso assusta porque as pessoas estão acostumadas com barulho, com validação constante, com aplausos. Mas a força silenciosa não precisa disso. Ela sabe que a verdadeira transformação acontece longe dos olhos do público. O curioso é que, quanto mais silencioso alguém se torna, mais presença ele carrega. A presença de quem já não precisa correr atrás de nada, porque já está completo por dentro. Não há ansiedade, não há desespero, só intenção. E é aí que o poder psicológico começa a irradiar naturalmente, sem esforço.
E quando você aprende a habitar esse espaço interno com coragem, o próximo passo se torna inevitável. Descobrir que suas reações revelam muito mais sobre suas feridas do que sobre os outros. E é exatamente aí que começa o verdadeiro trabalho emocional. Já notou como algumas pessoas conseguem te tirar do sério com meia dúzia de palavras? Isso não acontece à toa. Cada reação emocional intensa é como um sinal de alerta apontando uma ferida mal cicatrizada. Não é sobre o outro, é sobre você. E quando você reage no automático, entrega seu poder psicológico de bandeja. Domínio de si é observar antes de responder. Um simples "por que isso me incomodou tanto?" já muda tudo. Às vezes, uma crítica mexe tanto porque toca num medo antigo, rejeição, abandono, inferioridade. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos acaba nos controlando. Por isso, encarar suas reações é começar a se libertar. Um bom exercício é fazer um diário de gatilhos. Toda vez que algo te afetar, anota. Depois, com calma, analisa o padrão. É sempre quando alguém te ignora, quando te corrigem, quando te comparam. Isso é autoconhecimento puro. E ao identificar o padrão, você começa a se fortalecer exatamente onde antes era refém. O grande erro é achar que ser reativo é sinal de autenticidade. Não é. É só descontrole emocional travestido de sinceridade. Reagir com raiva, gritar, explodir, são formas primitivas de pedir acolhimento. Só que, ao invés de resolver, você afasta. A reação descontrolada constrói muros onde o silêncio poderia abrir pontes. A filosofia de Carl Jung ensina que todo impulso descontrolado esconde uma sombra. Uma parte de você que foi reprimida, escondida, esquecida e que agora grita por atenção. Quem domina essas reações não é frio, é maduro. E maturidade é entender que nem tudo precisa ser dito, sentido ou vivido com urgência. Quer um exemplo prático? Da próxima vez que alguém te irritar, diga para si mesmo: isso diz mais sobre mim do que sobre ele. Respire fundo, caminhe. Vá ler um trecho de Epicteto ou escutar algo que te acalme. O ponto é, não reaja, observe. Esse simples atraso entre estímulo e resposta é onde mora a liberdade. Porque, no fim das contas, o que mais te afeta está diretamente ligado ao que você ainda não curou. E é justamente nessa brecha entre dor e reação que a persona começa a surgir, te afastando do seu eu real. Desde cedo, a gente aprende a vestir máscaras para ser aceito. Sorrimos quando não queremos, fingimos estar bem só para não parecer fracos. Essa máscara que Jung chamou de persona até nos protege por um tempo. Mas chega um ponto em que ela vira prisão. E quanto mais você vive para agradar, mais se afasta do seu eu real. Ser sempre acessível é uma forma moderna de usar máscara. Você responde a tudo, aceita tudo, está sempre online, disponível, sorridente. Mas por dentro, muitas vezes, está cansado, ressentido e vazio. Essa persona de bonzinho é adorada, mas também explorada. E sem perceber, você se transforma em palco para as projeções dos outros. Quer um exemplo real? Pense naquela pessoa que é sempre o resolvedor da família ou do trabalho. Todo mundo ama, até que ela diz não. Aí vem o choque, a crítica, o afastamento. Isso mostra o quanto essa máscara servia mais aos outros do que a si. Domínio de si. É ter coragem de desapontar o outro para não se trair. Viver por trás da persona também cansa a alma. Porque você sabe que o reconhecimento que recebe não é por quem você realmente é por um personagem que criou. A energia psíquica se esvai em manter essa atuação constante. E com o tempo, a alma grita, chega. E quando essa voz interior grita, é hora de mudar.
Mas mudar não é sair chutando tudo, é começar aos poucos. Um não aqui, um limite ali, um sumiço estratégico acolá. E assim, o eu real começa a emergir. Esse processo é parte fundamental do desenvolvimento pessoal. E exige coragem, porque algumas pessoas não vão gostar de conhecer quem você realmente é. A quebra da persona é um renascimento. E como todo nascimento, vem com dor, sangue e grito. Mas depois vem a vida, uma vida mais leve, honesta, onde você não precisa mais fingir que está bem só para manter as aparências. E é nesse momento que o silêncio consciente começa a fazer sentido como ferramenta de poder. Porque quando você tira a máscara e para de atuar, algo mágico acontece. O silêncio começa a falar por você. E aí, quem estava acostumado com o seu papel começa a se perguntar: o que será que mudou? O silêncio, quando escolhido com consciência, é uma das armas mais potentes que você pode carregar. E não é aquele silêncio passivo de quem engole sapo. É o silêncio ativo, estratégico, de quem sabe que nem todo ruído merece resposta. Quando você cala, não é porque perdeu. É porque entendeu que vencer nem sempre exige voz. Tem gente que se alimenta da sua reação. Quanto mais você rebate, mais combustível oferece para manipulação. Já experimentou ficar em silêncio diante de alguém que esperava sua explosão? É desconcertante. A pessoa perde o controle da narrativa e, nesse vácuo, ela começa a confrontar seus próprios demônios. Domínio de si é escolher onde investir sua energia verbal. Palavras são como tiros. Se usadas sem mira, só fazem barulho. Mas quando o silêncio entra em cena, a atmosfera muda. O manipulador fica sem palco, a crítica perde eco, a provocação morre no ar. E isso, meu amigo, é poder psicológico, puro, um bom exercício. Da próxima vez que alguém te atacar, olhe nos olhos, respire fundo e diga: nada, só observe. O desconforto que isso causa no outro é revelador. É como se o jogo tivesse travado. Isso força a outra pessoa a sair do script e lidar com o próprio incômodo. Jung chamaria isso de confronto com a própria sombra. E o melhor, esse silêncio te dá tempo. Tempo para pensar. Tempo para não se arrepender, tempo para escolher como agir com consciência e não por impulso. Em vez de responder no calor da emoção, você se coloca numa posição de comando. E a partir daí, só age se valer a pena. Isso é desenvolvimento pessoal em prática. Muita gente confunde silêncio com fraqueza. Mas, na verdade, é preciso muita força para calar quando tudo em você quer gritar. O silêncio consciente é uma escolha de quem já não precisa provar nada. De quem já entendeu que se defender o tempo todo é viver na defensiva. E viver na defensiva é se prender a batalhas inúteis. Quando o silêncio começa a fazer parte do seu vocabulário emocional, você começa a perceber outra coisa. Estar só não dói tanto assim. Na verdade, pode ser o melhor lugar para se reencontrar. E é nesse terreno fértil da solidão consciente que começa o próximo passo da sua transformação. Solidão não é castigo, é convite. Convite para você se escutar sem interferência, sem ruído, sem opinião alheia. A maioria foge da solidão porque ela revela verdades que a correria esconde. Mas quem tem coragem de permanecer consigo mesmo, encontra algo raro: identidade. Identidade sólida é base para qualquer domínio de si. O mundo nos treinou para acreditar que estar só é estar errado. Mas a solidão certa, buscada com intenção, é um verdadeiro santuário. É nela que você começa a distinguir o que é desejo seu do que foi imposto. É quando você para de seguir o fluxo só porque todos estão indo e começa a escolher para onde quer remar. Quer um exemplo prático? Desconecte-se por um final de semana. Vá caminhar sem fone de ouvido, escreva sem filtro, medite em silêncio. No início pode parecer incômodo,
Mas logo você perceberá que ali nascem ideias, entendimentos, direções. É a filosofia de Carl Jung se manifestando no cotidiano. A solidão sagrada não é ausência de pessoas, é presença de si. E nesse espaço, você começa a decidir com mais precisão com quem vale a pena gastar sua energia psíquica, em que tipo de ambiente sua alma floresce, quais relacionamentos nutrem e quais drenam. Essas respostas não vêm de fora, elas brotam no silêncio. Quem busca desenvolvimento pessoal precisa aprender a sentar com o próprio vazio sem querer, preenchê-lo imediatamente. Nada de correr para o celular, para o barulho ou para o outro. É ali, no espaço entre um estímulo e outro, que mora a revelação. E quem aprende a gostar da própria companhia se torna perigoso para quem tenta controlá-lo. Solidão também te devolve algo precioso. Escolha. Escolha sobre onde você quer investir sua atenção, sua presença, seu tempo. E quando isso acontece, você para de aceitar migalhas emocionais. Você entende que não precisa estar em todo lugar, com todo mundo, o tempo todo. Porque estar com você já é suficiente. E à medida que você se torna indisponível de forma consciente, algo começa a mudar ao redor. As pessoas que antes usavam sua presença como bengala emocional, agora são forçadas a se encarar no espelho. E nesse desconforto, você planta a semente da transformação. Quando você começa a se posicionar, prepare-se, vai incomodar. Estabelecer limites é como virar a mesa num jogo viciado. De repente, quem sempre contou com sua passividade se vê perdido. E aí vêm as críticas, as caras feias, os sorrisos falsos. Mas saiba, isso não é rejeição. É sinal de que seu domínio de si está ativando mudanças reais. Muita gente vai te chamar de difícil, frio ou egoísta. Mas o nome verdadeiro disso é autorrespeito. Você não está mudando para ferir, está mudando para curar. E quem se beneficiava do seu caos emocional vai resistir. Porque sua paz ameaça o controle que tinham sobre você. E nesse atrito nasce uma versão sua mais inteira. O desenvolvimento pessoal exige coragem para desapontar. É desconfortável no início, eu sei, mas pense bem. Vale mais ser aceito por quem você finge ser, ou ser respeitado por quem você realmente é. Carl Jung dizia que a cura acontece quando nos tornamos quem realmente somos. E para isso, algumas máscaras precisam cair. Quando você diz não pela primeira vez, o mundo treme. Mas depois você percebe, o mundo continua girando e você continua vivo, mais leve, mais forte, mais alinhado com sua verdade. É assim que se constrói poder psicológico, dizendo não sem culpa, sumindo sem explicação, escolhendo sem pedir aprovação. Quer um exercício prático? Escolha uma situação onde você costuma ceder por costume. Hoje, haja diferente. Diga não, obrigado. Peça espaço. Deixe o outro lidar com a frustração. Você vai sentir uma força nova surgindo. Um respeito interno que não depende de aplauso externo. Isso é liberdade emocional. A transformação assusta, mas é libertadora. Ao se ausentar do velho padrão, você permite que os outros revejam a forma como te tratam. Muitos vão resistir, tentar te puxar de volta. Mas a cada passo firme que você dá, a cada limite que você reforça, uma nova identidade se solidifica. Uma identidade que exige silêncio, presença e integridade. E quando tudo se acalma, quando o barulho externo cessa, você percebe que está sozinho, mas não vazio. Está cheio de si. E é nessa ausência de ruído que surge o terreno mais fértil de todos. O silêncio que permite a reconstrução. Depois do caos, vem o silêncio. Mas não qualquer silêncio. Aquele que acolhe, que ensina, que cura. Quando você se torna indisponível de forma consciente, o que sobra é um campo vasto e fértil. E é nesse solo,
limpo de interferências externas, que sua essência começa a brotar. Pouco a pouco você se reencontra. O que antes era vazio, agora vira espaço. Espaço para ouvir sua intuição, para sentir o que faz sentido, para escolher com calma. Nesse silêncio, você começa a reconstruir sua identidade com base no que te nutre, não no que te exige. E quando algo não está mais em sintonia com essa nova paz, você sente de cara. Sabe aquele relacionamento que te sugava? Aquele hábito que te adoecia? Aquela rotina que te sufocava? Agora você enxerga com nitidez. E mais, não sente culpa por cortar, mudar ou deixar ir, porque o domínio de si te ensinou a ser fiel à sua autenticidade, não às expectativas dos outros. Quer um exercício simples e profundo? Crie um ritual de reconexão semanal. Pode ser escrever, caminhar sozinho, fazer uma leitura que expanda a mente. Livros como O Homem e Seus Símbolos, de Jung, ou O Poder do Agora, de Tolle, são ótimos. Isso rega as sementes da nova versão que você está cultivando. A reconstrução não é rápida, mas ela é verdadeira. Você vai começar a sentir que sua presença incomoda ambientes que vibram no velho padrão. E tá tudo bem. Você não veio para agradar todo mundo. Veio para viver em verdade. E viver em verdade exige uma base sólida, construída no silêncio, regada com autorrespeito. Essa nova versão sua é mais seletiva, mais serena, mais presente. Ela não se vende por aprovação, nem se apressa por medo. Ela sabe que o que é para ficar, fica. O que é para somar, soma. E o que é para ir, vai. E tudo isso acontece sem drama, sem gritos, sem implorar, só com presença, só com paz. E é justamente essa paz silenciosa que começa a atrair o que realmente é seu. Pessoas, oportunidades, caminhos. Tudo que antes parecia distante, agora flui com naturalidade, porque você se tornou inteiro, e quem é inteiro atrai apenas o que também é. Agora me diga, até quando você vai continuar se colocando por último? Até quando vai se justificar, reagir a tudo e aceitar menos do que merece? Chega uma hora em que continuar disponível demais não é mais humildade, é autossabotagem. E quem realmente busca domínio de si precisa escolher entre agradar o mundo ou respeitar a própria alma. Então, qual vai ser? Vai continuar dizendo sim para todo mundo ou finalmente vai dizer sim para você? Me conta aqui nos comentários qual parte desse vídeo mais mexeu com você. Quero saber em que ponto dessa jornada você está. E se essa reflexão fez sentido, compartilha com alguém que também está tentando se encontrar. E olha, se esse conteúdo te tocou, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, cada vídeo é um passo rumo à sua versão mais forte, consciente e inabalável. E a gente vai caminhar juntos nessa direção. E não para por aqui. Se você quer aprofundar ainda mais esse processo, assista agora o vídeo. Eles vão tentar te irritar, mas você vai permanecer inabalável. Ele é o complemento perfeito desse conteúdo e vai te mostrar como se manter firme mesmo quando o mundo tenta te desestabilizar. Clica lá. Sua transformação está só começando.